Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo da leitura do livro Raízes Profundas, do William Hudson O'Halloran. Vou compartilhar logo aqui contigo a tela, né? Lembra que aqui faz parte de uma playlist, aí, de uma série, né, que eu venho fazendo contigo, em que eu tenho compartilhado essa obra sobre o trabalho do psiquiatra norte-americano Milton Erickson, que é o centro, né, ou um dos núcleos, né, que eu pesquiso, estudo e trabalho. Eu sou Adam Brasil, sou psicanalista, hipnoterapeuta, trainer em programação neurolinguística e também constelador familiar. Mas vamos lá, né? Nós chegamos aqui no capítulo 3 e falamos sobre separação e vinculação, né? E até o vídeo anterior, né, nós avançamos aí na leitura e nós estamos discutindo alguns exemplos sobre separação e vinculação. No vídeo passado fizemos isso. Pretendo fechar aqui com vocês estes exemplos para entrar em alguns textos específicos, né, aí do O'Halloran. Então vamos lá. Texto. Depois de ter sido hipnotizado, um paciente de Erickson disse que a hipnose não fora realmente eficaz, porque ele se lembrava de tudo o que havia sido dito. Deixa eu grifar aqui. Então, o paciente achava que não tinha sido eficaz porque ele lembrava de tudo, né? Tá, por que é que não tá? Ok, porque ele lembrava de tudo o que havia sido dito. Erickson respondeu-lhe que, evidentemente, ele podia se recordar de tudo ali. Ali ele estava no consultório, tudo havia acontecido ali e ali ele podia se lembrar. O paciente desenvolveu uma amnésia quanto à experiência do transe em todos os lugares, menos no consultório do Erickson. Está no livro do Ross. Então, a separação, né, lembrança no consultório e lembrança fora do consultório. Então, o Erickson, ele, já que aparentemente era importante para o sujeito esquecer o que tinha sido dito, o Erickson faz essa separação, né, dentro e fora do consultório. Próximo exemplo, como eu já disse no vídeo anterior, óbvio que aqui a gente não vai, né, fazer uma leitura detalhada do caso clínico, de como ele manejou, quais os objetivos, né, do caso clínico, porque não é o objetivo e a gente não tem contato com o caso inteiro, né? A gente está estudando aqui um pequeno trecho trazido para representar essa coisa da separação e da vinculação. Vamos seguindo. Uma mulher estava com medo de consumar seu casamento. Erickson lhe disse que a efetivação do ato ocorreria dentro dos próximos 10 dias, mas que ele preferia que caísse numa sexta-feira. E insistiu nessa escolha. Sem reconhecê-lo, a mulher se viu enredada no seguinte dilema: casar-se-ia no dia escolhido por ela ou no dia preferido pelo terapeuta? A separação, né, sexta-feira, todos os demais dias da semana. Então, o Erickson também promove essa separação para promover, né, uma, uma, uma separação do que ela trazia como demanda, como medo, né, como questão, tá? É muito sutil esse trabalho do Erickson, tá? Então, isso é muito importante você entender, principalmente se você é um terapeuta, que não adianta você dar comandos malucos como esse sem entender a estrutura da pessoa, a forma de falar isso, né? A forma enfim, né? De montar essa intervenção, tá? Então, não é... Parece meio maluco, mas tudo tem um propósito. Próximo exemplo. Observe, então, ao paciente que é perfeitamente possível relembrar os aspectos intelectuais de alguma coisa, mas não o conteúdo emocional, né? Mais uma separação, intelecto e emoção. Texto. No tratamento de um garoto de 6 anos, que chupava o polegar e roía as unhas em excesso, Erickson lhe disse que continuasse chupando o dedo e roendo as unhas à vontade. Comentou que um garoto de 6 anos sente necessidade de fazer isso. Evidentemente, esse tipo de vício não pegaria bem para um rapazote de 7 anos, para um rapagão, para um homão.
Antes de completar 7 anos, o que ocorreria 2 meses depois, o menininho parou de chupar o dedo e de roer as unhas. Da separação, né, entre menininho de 6 anos e rapazola de 7. Então, né, é um manejo muito interessante, né? Esses casos ilustram a técnica da separação, nas múltiplas formas que ela assume no trabalho terapêutico. Quando examinados com cuidado, pode-se perceber também que tais casos encerram exemplos do processo complementar da vinculação, como veremos mais adiante. Do mesmo modo, Erickson utilizou a operação de separação em sua comunicação não verbal. Ele empregava certas posturas corporais, certos tons, volumes e impostações de voz. Vê a discussão de Bentley e Grinder a respeito da marcação analógica e as exposições de Erickson sobre a técnica da intercalação. Se você quiser saber mais sobre isso, né, tem no meu curso de hipnose online, né, na minha formação online de hipnose ericksoniana, tá? Esse emprego de separação será minuciosamente abordado no capítulo 9, né? Então, quando a gente chegar lá, também vai ter essas observações aqui. O uso da separação é indicado quando os elementos de um sistema inter ou intrapessoal lutam entre si com igual força. Talvez a situação seja comparável a um engarrafamento de trânsito, em que os carros que vêm de várias direções fecham um cruzamento. Se for possível desviar parte do fluxo, o tráfego ficará desafogado e o engarrafamento se dispersará por si só. Exemplo disso foi a maneira como Erickson tratou uma mulher que dizia querer entrar em transe, mas não conseguia. Apesar de já haver passado pela mão de 3 hipnotizadores, Erickson comentou que lhe disse o seguinte: não posso hipnotizar a senhora, isso é uma marcação analógica, por isso que está em caixa alta. Apenas o seu braço, com 2 inflexões e ritmos marcadamente diferentes, como um enunciado de 2 partes. A indicação do transe foi bem sucedida. Examinamos em seguida diferentes técnicas para conseguir essa separação terapêutica. E aí, como vai entrar nas técnicas, pessoal, eu vou deixar para, né, o nosso próximo vídeo, tá? Só um detalhe sobre esse finalzinho aqui da resistência, né? O Erickson, ele trabalhava muito com esse tema, né? Então, todas as pessoas que não conseguiam entrar em transe com outros profissionais, o Erickson manejava de uma forma muito específica. Então, é muito interessante como ele usava a resistência, né, a favor do trabalho que ele ia desenvolver, tá bom? Finalizamos, então, esses exemplos rápidos, depois a gente vai para diferentes técnicas para conseguir, né, a separação terapêutica. Mas vamos finalizar por aqui esse nosso encontro de hoje. Comenta aqui comigo o que é que você está achando até aqui. Se você acha que é importante que eu continue com esse projeto, com essa proposta. Se você acha legal a frequência, né? Que todas as terças-feiras às 18 horas a gente lança vídeo aqui. Enfim, comenta comigo, por favor, porque ficar falando aqui sozinho como se não fosse para uma pessoa, né? Isso às vezes faz com que eu desanime um pouco e queira parar. Então, se possível, compartilhe aqui comigo como tem sido essa experiência, para que eu consiga também avaliar se é interessante prossegui-la ou não. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se houver. Valeu!